Olá, meu povo! Voltamos mais uma vez para falar a respeito de história. Vamos partir para o nosso capítulo 3, que é um capítulo como se fosse uma continuidade do 2, só que com um lugar específico. No capítulo anterior, a gente fala sobre o surgimento dos primeiros hominídeos, né, os popularmente conhecidos homens das cavernas. Só que agora a gente vai falar mais especificamente sobre o nosso continente, o continente americano. E a primeira dúvida, a primeira grande questão é: como que esses hominídeos que saíram que surgiram na África, como que eles chegam até a América? Por que que eles vêm? Como que eles vêm? A gente também vai saber um pouco a respeito das características deles, como eles viviam, os objetos que eles usavam, o tipo de alimentação e as produções artísticas. Já tinha arte nessa época? Claro que tinha. As produções artísticas envolvem um pouco da cultura daquele povo. Como que era a cultura? Será que a gente ainda tem algum tipo de herança dessa cultura até hoje? Então é isso que a gente vai ver nesse capítulo. Primeiro, para começar, a respeito dos primeiros moradores da América. Quando eu falo de primeiros moradores da América, eu não estou falando dos índios, aqueles que estavam aqui na América quando Cristóvão Colombo chegou, ou mais especificamente aqui no Brasil quando Pedro Álvares Cabral chegou. Não, a gente está falando lá do período da pré-história. Quem eram esses habitantes? Por como que eles chegaram até aqui? O que a gente tem deles hoje em dia? Então é isso que a gente vai falar. Segundo pesquisas, o nosso continente americano, a América onde a gente vive, é ocupada há no mínimo 10 mil anos. Então a gente tem uma longa história aqui, né? Não começou a partir de 1400 ou 1500. Já faz um bom tempo que tem gente vivendo aqui na América. Mas onde esses povos teriam vindo, né? De onde eles teriam vindo, onde eles teriam habitado primeiro, como eles viviam, como eles se organizavam. Essas são algumas perguntas que a gente vai responder aqui nesse capítulo. Primeiro, como esses hominídeos saem da África e chegam aqui na América? Lembrando que uma das principais características dos homens da pré-história era o fato de serem nômades. Então, durante todo o período paleolítico, que é o período mais longo da pré-história, as sociedades elas foram nômades. Esse fato de ser nômade favoreceu muito que os grupos humanos se espalhassem, saíssem da África, do continente onde surgiu a humanidade, e se espalhassem por vários outros continentes. Nunca é demais lembrar que, quando eu falo que os hominídeos saem da África e chegam na América, eu não estou falando da mesma criatura que nasceu na África, caminhou o suficiente para chegar na América, né? Eu estou falando da espécie humana. Isso é um período bem longo, de milhares de anos. Não é uma coisa que acontece, tipo um jovem que nasceu na África e veio viver na América. Não, é um processo muito longo. Como que esses povoadores chegaram aqui até a América, né? Lembrando que a gente já tinha os continentes bem formados da forma como a gente tem hoje, com os oceanos separando, então não era fácil. Como que eles chegaram? Para a gente responder essa pergunta, nós temos 3 hipóteses mais conhecidas para responder essa dúvida de como esses seres humanos teriam chegado aqui na América. A primeira delas chama hipótese asiática e ela defende que esses seres humanos teriam vindo da Ásia, atravessado uma região chamada Estreito de Bering e chegado na região que hoje a gente conhece como Alasca, que pertence aos Estados Unidos e está lá em cima na América do Norte. Isso teria acontecido no passado, há muitos milhares de anos atrás, quando o nosso planeta Terra ele era mais frio. Pelo fato de ser mais frio, essa região do Estreito de Bering era congelada. Eu vou mostrar aqui no mapa para ficar mais fácil de vocês entenderem. Os seres humanos teriam saído da África, que está mais ou menos aqui, e se espalhado pelo continente asiático.
Uma parte desses humanos que habitavam o continente asiático teria vindo para cá, teria continuado caminhando e vindo para cá. Chegando aqui na pontinha da Sibéria, eles teriam atravessado essa ponte de gelo que existia na época, que hoje é chamada de Estreito de Bering, hoje derreteu, não tem mais a ponte de gelo, e teriam atravessado para o lado de cá, que já é continente americano. De acordo com essa teoria, teriam chegado pela América do Norte e depois de vários anos, teriam se espalhado por todo o continente americano e ocupado a América. Essa é a primeira teoria. Já a segunda hipótese fala que não foi por cima que eles chegaram, que os primeiros seres humanos teriam chegado por baixo. Essa hipótese é chamada de hipótese malaio-polinésia e diz que os primeiros humanos teriam chegado à América navegando pelo Oceano Pacífico e vindo das ilhas da Oceania. De acordo com essa hipótese, teria funcionado mais ou menos assim. Os humanos estavam aqui na Ásia e uma parte deles teria descido para a Oceania. Chegando na Oceania, teriam povoado a Oceania. Uma parte desse pessoal que já vivia aqui teria construído os seus barquinhos, desenvolvido a habilidade da navegação, pegado o barco e se jogado no mar, no oceano, para navegar. Durante esse processo de navegação, eles teriam chegado até a América do Sul, né? Então, de acordo com essa teoria, eles teriam chegado não pela América do Norte aqui em cima, mas pela América do Sul, aqui embaixo. Existe essa possibilidade também. E a terceira hipótese para a chegada desses povoadores aqui na América é a chamada hipótese da dupla origem. De acordo com essa hipótese, que particularmente eu acho que faz muito sentido, essa chegada dos Homo sapiens à América teria acontecido em momentos diferentes, né? Não teriam chegado todos ao mesmo tempo, teriam acontecido em momentos diferentes e por caminhos diferentes. Ou seja, tanto aconteceu a chegada dos seres humanos pela parte de cima, a América do Norte, alguns grupos chegaram aqui no Alasca, tanto teria chegado pela parte de baixo, na América do Sul, porque alguns grupos teriam chegado aqui por baixo, vindos da Oceania, né? É possível que isso tenha acontecido? Sim, é muito possível. Porque se já tinha gente habitando a Oceania e já tinha gente habitando a Ásia, então é possível que tenham se espalhado tanto para a América do Norte quanto para a América do Sul, né? E foram encontrados fósseis muito antigos, tanto na América do Sul quanto na América do Norte, que comprova a existência de seres humanos muito antigos nessas duas regiões, né? Então essa hipótese ela é bem aceita porque de fato ela faz bastante sentido. O que se sabe é que eles chegaram, né? Vindos do norte, vindos do sul, em épocas diferentes, mas eles chegaram. E como que a gente sabe da existência desses seres humanos na pré-história aqui no Brasil, aqui na América? Por conta dos fósseis que foram encontrados tanto em território brasileiro quanto em território americano no geral. Esses fósseis de humanos que foram encontrados aqui na América, eles contam de aproximadamente entre 12 e 20 mil anos, os que foram encontrados na América, no continente americano no geral, e alguns outros pesquisadores dizem que já encontraram fósseis de cerca de 40 a 70 mil anos aqui no Brasil, especificamente aqui no Brasil. Então, se tem fóssil tão antigo, isso quer dizer que já tinha seres humanos vivendo aqui no Brasil, mais ou menos nessa época, né? Vamos dizer aqui, entre 20 e 70 mil anos atrás. Então, a gente teve uma participação no período que a gente chama de pré-história. Onde que esses fósseis foram descobertos? Quem os descobriu? Até o momento, oficialmente, os fósseis humanos
encontrados aqui no Brasil estão entre os mais antigos da América. Olha o Brasil aparecendo aí na história. Até o momento, os fósseis que são considerados os mais antigos da América foram os fósseis encontrados numa região chamada Gruta do Sumidouro, que fica no município de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Eram cerca de 30 indivíduos que foram encontrados pelo pesquisador dinamarquês Peter William Lund. Ele encontrou cerca de crânios de 30 indivíduos nessa região chamada Gruta do Sumidouro, que fica em Lagoa Santa, Minas Gerais, que até hoje é uma região muito importante para essas pesquisas paleontológicas, arqueológicas. E de acordo com as pesquisas feitas pelo Peter Lund, esses fósseis eles tinham mais ou menos 12 mil anos, que contam como os mais antigos da América, né? Depois do Peter Lund, outras pesquisas foram feitas que foram encontrados fósseis de cerca de 14 mil anos, ainda em Lagoa Santa, que até hoje é um dos maiores sítios arqueológicos com material ósseo humano do Brasil, ou seja, uma das maiores fontes de pesquisa a respeito dos seres humanos pré-históricos, né? Além disso, também foram encontrados registros de pinturas rupestres nessa região, que é como se fosse a arte feita por esses seres humanos pré-históricos, o que só reforça ainda mais a existência dessas sociedades, vamos dizer assim, desses grupos humanos na região lá de Lagoa Santa. Aqui a gente tem um exemplo das pinturas rupestres feitas por eles, que é um exemplo de pintura encontrada lá na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. E aqui a gente tem o crânio, que foi um dos crânios que foi encontrado e que foi batizado de Luzia, foi batizado pelos pesquisadores, tá, gente? Foi batizado de Luzia, porque eles chegaram à conclusão de que era um crânio feminino e que foi considerado o crânio humano mais antigo encontrado no Brasil. O crânio que foi encontrado é esse, mais ou menos assim. De acordo com as pesquisas de laboratório e suposições dos pesquisadores, imagina-se que esse crânio, quando vivo, né, o ser humano quando vivo, a Luzia no caso, ela tinha mais ou menos essa estrutura, que se a gente for parar para observar, é muito parecida com a estrutura dos nativos da África, essa estrutura física, né, anatômica, muito parecida com a estrutura dos nativos da África. Então, só reforça aquela teoria da saída da África até a chegada ao Brasil. Esse crânio, ele está até hoje, ele está guardado no Museu Nacional, que atualmente está em reforma, mas ele é patrimônio do Brasil. Além disso, né, além dos fósseis, os pesquisadores, ao longo do tempo, eles vão formulando hipóteses. E entre as hipóteses mais aceitas está a hipótese das migrações distintas, como eu falei, aquela hipótese da chegada dos seres humanos tanto pela parte de cima, na América do Norte, quanto pela parte de baixo, na América do Sul. Isso é reforçado por quê? Porque são encontrados crânios diferentes, de diferentes épocas, de diferentes idades, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, o que só reforça a teoria de que esses seres humanos teriam chegado em momentos diferentes e teriam povoado a América por regiões, a partir de regiões diferentes e em épocas diferentes também, né? De acordo com o texto anterior que a gente vai ler na aula, qual a hipótese mais coerente sobre a chegada dos primeiros hominídeos à América? Vocês respondem essa pergunta individualmente e depois a gente vai responder ela na aula. Não vou dar a resposta aqui para vocês para não ficar muito fácil. Mas, além das pesquisas do Peter Lund, que falam da idade de cerca de 14 mil anos a respeito dos fósseis brasileiros, além dos fósseis encontrados em Lagoa Santa, em Minas Gerais, também existe outro sítio arqueológico muito famoso no Brasil, chamado São Raimundo Nonato, que fica no Piauí. O município de São Raimundo Nonato, no Piauí, é famoso mundialmente
para quem estuda fósseis humanos, porque lá também foram encontrados fósseis muito antigos, por uma pesquisadora chamada Nied Guidon, que se dedicou a pesquisar os fósseis que foram encontrados na região de São Raimundo Nonato. Segundo as pesquisas da Nied, esses fósseis eles têm aproximadamente 50 mil anos, então seriam ainda mais antigos do que os fósseis de Lagoa Santa, né? Só que no caso dessas pesquisas da Nied, ainda são um pouco contestadas, ainda não são oficialmente aceitas por todos os cientistas, por todos os pesquisadores. O que se sabe é que tanto em São Raimundo Nonato e no Piauí, quanto em Lagoa Santa em Minas Gerais, existem muitos fósseis que são muito antigos e são extremamente importantes para a gente entender a pré-história na América e no Brasil. E a respeito de pré-história na América e no Brasil, né, surge a pergunta: como esses seres humanos viviam? A gente sabe que eles existiram aqui. Como que eles viviam? Como era o dia a dia deles? Eles estavam no período paleolítico. Se eles estavam no período paleolítico, eles possuíam características, em geral, do que a gente estudou como período paleolítico. Por exemplo, eles também eram povos caçadores-coletores. O que isso significa? Eram povos nômades que viviam da caça, da pesca e da coleta de sementes. Portanto, ainda não praticavam a agricultura, ainda não criavam seus animais, viviam em constante mudança por conta das suas formas de vida, não construíam suas casas, né? Se abrigavam em cavernas ou embaixo de pedras ou no que a natureza oferecesse. Confeccionavam os seus instrumentos também de pedra, ossos de animais ou madeira, né? Assim como a gente já estudou no capítulo anterior sobre todos os povos do Paleolítico. Por exemplo, de acordo com as pesquisas, foram encontrados objetos produzidos por esses seres humanos da pré-história aqui no Brasil. O arco e a flecha, que era um objeto usado por eles na época, já na pré-história, e era muito usado para capturar animais rápidos, como aves ou alguns mamíferos, por exemplo, né? Atirava a flecha e matava o animal. E a boleadeira, que é um tipo de instrumento de caça, não sei se vocês já ouviram falar a respeito, mas é um tipo de instrumento de caça que tem umas bolinhas, ou na época umas pedras penduradas, e que servia para atirar num animal, que seria um animal maior, e derrubar ele. Então, tanto o arco e a flecha quanto a boleadeira eram instrumentos utilizados por esses seres humanos da pré-história aqui no Brasil para caça, para alimentação e, obviamente, feitos de madeira, feitos de ossos de animais ou feitos de pedra, porque era a matéria-prima que eles usavam na época, né? Além dos chamados homens das cavernas, a gente também tem um tipo muito particular de seres humanos na pré-história que viveram aqui na região do Brasil, que eram chamados de povos sambaqueiros. Esses povos eles tinham uma particularidade: eles viviam no litoral brasileiro. Eles viveram por volta de 6.000 anos atrás, eles já são até um pouco mais recentes. Eram especificamente povos de litoral, mais precisamente habitaram o que hoje a gente conhece como região sul e sudeste. Eram seminômades, já estão naquele processozinho de transição do paleolítico para o neolítico, já eram seminômades, ou seja, poderiam viver muito tempo numa região, mas também poderiam se mudar caso fosse necessário. E as características de vida deles, culturais, eram muito ligadas ao ambiente litorâneo. Por exemplo, a alimentação era muito ligada à pesca, especialmente a pesca marinha, porque eles sempre viviam próximos ao mar. O tipo de instrumento que eles usavam também era muito ligado aos instrumentos que o mar poderia oferecer, né? E eles são chamados de povos sambaqueiros porque eles criavam umas estruturas chamadas de sambaquis.
O que é o sambaqui? Sambaqui é uma palavra de origem tupi que significa montes de conchas. Então, esses povos, como eles viviam próximos ao mar e eles tinham muito acesso a organismos do mar, como por exemplo as conchas, né? Eles produziam montes de conchas que chegavam a ter em média de 30 a 400 metros de altura, aliás, 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Ou seja, eram montes de conchas mesmo, né, gente? Uma montanha de conchas que eram feitas por esses povos. Inclusive poderiam ser usadas até para enterrar os seus mortos, né? E era muito comum próximos à região litorânea onde essas tribos viviam, né? Isso aqui seria um sambaqui. No passado, isso aqui foi um monte de conchas. Atualmente, obviamente, né? Atualmente, essas conchas já sofreram a ação do tempo e da natureza e já se transformaram num morrinho, com plantas e tudo mais. Mas na origem, isso aqui eram sambaquis, montes de conchas feitas pelos seres humanos da pré-história, os primeiros habitantes da região, né? Isso aqui é um exemplo de arte que os sambaquis faziam. É um peixe feito de pedra, porque a pedra era uma matéria-prima da época e o peixe era algo muito comum na vida deles. Então, tipo, eles produzem a arte com aquilo que é comum no dia a dia deles. E aí uma das representações da cultura deles era o peixe e por isso eles produziam. Hoje essa peça também está no Museu Nacional do Rio de Janeiro, é acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, mas só comprova a existência desses povos e a cultura deles nessa época, né? Por volta de 4.000 anos atrás, os povos da pré-história brasileira eles vão começar a transição do nomadismo para o sedentarismo, né? Esses povos eles passam então a produzir o seu alimento, especialmente através da agricultura. A partir do momento que eles passam a praticar a agricultura, eles vão deixando de ser nômades e ter que ficar se mudando sempre e vão passar a ter um lugar específico para viver. Aí a gente vai chamar eles de sedentários, né? Esses povos, eles se destacaram principalmente na região norte do Brasil, né? As regiões, digamos assim, os locais onde primeiro se observou a presença de povos nômades, de povos sedentários, foi na região norte do Brasil. Os principais produtos que eram cultivados na época, através da agricultura, eram milho, feijão, mandioca, maracujá, abóbora, açaí e o tabaco que servia para o fumo. A gente observa que são produtos muito comuns na nossa alimentação até hoje, né? Que eram produtos que a natureza oferecia, que a natureza proporcionou o cultivo e que foi seguindo e é muito comum até hoje. Além disso, esses povos também produziam peças de cerâmica, ou seja, peças de barro que eles utilizavam o fogo para queimar essas peças de barro e deixar elas ainda mais resistentes, e a partir daí elas eram usadas, seja para guardar os alimentos, seja para cozinhar os alimentos, seja até como forma de urna funerária, ou como forma de decoração, arte. A cerâmica também passou a ser muito usada entre esses povos que agora se tornam sedentários no território brasileiro. Como eu falei antes, entre esses povos a gente destaca principalmente os que passaram a viver nas regiões que hoje correspondem à atual cidade de Santarém e à ilha do Marajó, que ficam no Pará. Hoje em dia ficam no Pará, né? Na época a gente não tinha esses nomes, enfim. Mas na região norte foram encontrados os povos sedentários mais antigos. Então a gente acredita que começou por lá. Também na região sul, no atual estado do Rio Grande do Sul, a gente encontra sinais dos povos itararés, que teriam vivido lá naquela região e teriam começado a praticar agricultura, a produzir cerâmica.
Nos últimos 2.000 anos, esses povos eles passam a viver cada vez mais de forma sedentária e a cultura do sedentarismo, a prática da agricultura e a produção de cerâmica passa a se espalhar por várias outras regiões do Brasil, pelas diferentes partes do atual território brasileiro. E atualmente a gente tem o sedentarismo como prática natural de qualquer cultura, de qualquer tribo do território brasileiro, né? Aqui eu tenho só alguns exemplos de cerâmicas que foram produzidas por os povos da Amazônia, lá de Santarém e da ilha de Marajó, né? Aqui a gente tem o que seria uma urna funerária, produzida por os povos da época, é de barro, mas é queimada, que eu falo assim, levada ao fogo, né, para deixar ela ainda mais forte. E hoje em dia faz parte de o acervo do museu em Belém, no Pará. E aqui a gente tem uma estátua, como eu disse, eles também utilizavam como arte para decoração. Aqui a gente tem uma estátua que representa uma pessoa sentada usando um par de brincos. Ou seja, ela é feita exclusivamente para decoração mesmo, para representar como era a cultura, como eram as práticas dos povos. Essa daqui é dos povos de Santarém, no Pará. Essa daqui é dos povos da ilha de Marajó, também no Pará, né? Então, gente, é isso. Na aula a gente vai responder essas questõezinhas, que é uma forma de revisar o nosso capítulo 3. Qualquer dúvida a gente tira na aula. Espero que tenha dado para vocês entenderem sobre a chegada dos povos na América. E por enquanto é isso. Até a próxima.